Você vai fazer prova de concurso, está se preparando. Muito importante observar alguns princípios em se tratando de questões de pontuação envolvendo o emprego da vírgula. Alguns princípios, não mais do que quatro princípios, poderão salvar a sua prova. Primeiro, lembra, pausa não indica necessariamente vírgula. Pausas ocorrem quando você tem períodos longos e você precisa respirar para poder continuar, para poder prosseguir a leitura do período. Então, este é o primeiro princípio. Segundo princípio, marca os verbos da prova, marca os verbos. Por que marcar os verbos? Porque marcando os verbos você percebe quantas orações e quais as orações que você tem. E aí você vai lembrar de dois princípios que são muito importantes. Entre o sujeito e o verbo não pode haver vírgula, entre o verbo e os seus objetos também não pode haver vírgula. No caso de orações, né, lembra, se tem uma expressão adverbial precedendo o sujeito, você vai ter que colocar vírgula. O lugar do advérbio é lá no final. Expressão adverbial antes de sujeito, vírgula. Qual é o próximo princípio? O próximo princípio é todas as expressões explicativas, todas as orações intercaladas devem ser separadas por duas vírgulas, nunca uma única vírgula. Então, expressões explicativas, corretivas, duas vírgulas. Se a oração intercalada ou a expressão explicativa aparece separada por uma vírgula, a oração está incorreta. Observando estes princípios, eu tenho certeza que você não terá surpresa na hora da sua prova. Então, relembrando, em primeiro lugar, pausa não indica vírgula. Segundo lugar, sujeito não pode ser separado do seu verbo, nem o verbo pode ser separado do seu objeto. Próximo princípio, lembra expressões adverbiais deslocadas, colocadas antes do sujeito, vírgula. Último princípio, expressões explicativas, intercaladas, corretivas, devem ser separadas por duas vírgulas, nunca somente por uma. Lembrando, neste caso, muito cuidado com as orações adjetivas quando vierem intercaladas, porque elas poderão ou não ser separadas por vírgulas. O detalhe que vai servir de guia para você, ou nenhuma vírgula ou duas vírgulas. Fazendo isso, com certeza, você obterá sucesso e não cairá em armadilhas. Vamos à resolução de duas questões para que você se familiarize com esta forma de tratar questões de emprego de vírgulas. Vamos à resolução da questão que nos é apresentada, lembrando que nós estamos diante de uma questão de pontuação, no caso, uma questão em que nos é solicitado a assinalar a alternativa em que o emprego da vírgula ele obedece, ele segue o padrão formal escrito da língua. Lembrando sempre que nós falamos em pontuação, é muito importante você esquecer aquela máxima popular de que cada pausa é uma vírgula. Pausas não indicam necessariamente vírgula, porque pausas geralmente estão associadas à nossa necessidade, à nossa conveniência de respirar quando nós temos frases longas. Um princípio importante é que sempre que você estiver diante de períodos, de frase, de períodos, e a questão for de pontuação, você, em primeiro lugar, marcar logo os verbos. Por que marcar os verbos? Porque nunca nós vamos poder usar vírgula separando o sujeito do verbo, nem o verbo dos seus objetos, direto e indireto. Então, se você observar, o sujeito de sentia-me é eu sentia-me. Então, nós temos aqui este que era frágil, é toda uma oração que apareceu entre o sujeito, eu, e o seu verbo. Ora, a intercalação nos obrigaria ao emprego de duas vírgulas, sendo que esta oração que aparece aqui intercalada, fácil você perceber, ela vem iniciada por um pronome relativo.
ela vem iniciada por um pronome relativo, que é este que. Então, sempre que uma oração vem iniciada por um pronome relativo, você está diante de uma oração subordinada adjetiva. E as orações subordinadas adjetivas, elas podem ou não vir separadas de vírgula. Podem ou não vir separadas de vírgula. Quando elas me dão uma característica obrigatória, então ela é subordinada adjetiva explicativa e a vírgula seria obrigatória. Se ela não dá uma qualidade obrigatória, então ela é subordinada adjetiva restritiva, não haveria então necessidade de vírgula, mas a resolução da questão está facilitada, porque ou nós teríamos duas vírgulas, no caso dela ser subordinada adjetiva explicativa, ou nenhuma vírgula, no caso de ela ser subordinada adjetiva restritiva. Ora, quando aparecem orações adjetivas, nós ou não usamos nenhuma vírgula, ou nós usamos duas. Se nós temos a ocorrência somente aqui de uma vírgula, isso já indica uma incorreção. Segundo detalhe para esta frase, quem se sente seguro de alguma forma, então, em sua presença, não posso separar uma expressão da outra, fim de completo sentido. A alternativa A já está eliminada. Na segunda frase, nós temos uma expressão adverbial todos os dias. Observe que essa expressão adverbial todos os dias, esta expressão adverbial todos os dias, ela vem antecedendo o sujeito que é Maria José. Nós não podemos separar o sujeito do seu verbo, nem o verbo do seu complemento, não é? Então, observe que nós não temos vírgula em Maria José lia poemas para o seu filho, mas antes de Maria José, antes do sujeito Maria José, eu tenho uma expressão adverbial. Expressões adverbiais devem ser separadas por vírgula, então a alternativa correta para essa questão é a alternativa B. Vamos olhar porque das outras alternativas estarem incorretas. Observe que na alternativa C, olha, o verbo, a expressão verbal é era, o sujeito é seu desejo. Eu não posso separar o sujeito do seu verbo. Então, já temos aqui uma primeira incorreção. Era, sempre está, era, está. Observe que eu tenho aqui uma expressão intercalada, né? Então, duas vírgulas, não apenas uma vírgula. Então, duas vírgulas. Então, nós temos aqui uma incorreção. Aliás, temos duas incorreções na alternativa C. Na alternativa D, observa, era é o verbo, Maria José é o sujeito da oração, não posso separar o sujeito do verbo, era uma mulher eterna e, olha, vírgula antes de E, vírgula depois do E, só se nós tivéssemos aqui uma coincidência, né? Alguma razão, alguma expressão que obrigasse esta vírgula. Vírgula antes do E, somente quando esse E vem repetido, no caso então de um polissíleto, ou quando as orações têm sujeitos diferentes, o que não é o caso, porque nós só temos uma oração. Então, esta vírgula depois do E está incorreta. Na alternativa D, observe que nós temos vários núcleos de sujeito que devem ser separados por vírgula, né? Termos de mesma função separados por vírgula. Nunca separa o sujeito lá do seu verbo, isso nós já vimos. Mas observe, essa expressão triste, ela é uma expressão complementar, que me dá uma informação complementar, não é? Uma adjunta nominal de desfecho. Então, nunca nós podemos separar uma expressão da outra que lhe completa o sentido. A alternativa correta para essa questão é a alternativa B. Vamos à resolução de mais uma questão de pontuação, mais uma questão envolvendo o emprego da vírgula. Observe que o nosso objetivo é identificar a frase que está escrita na norma padrão da língua portuguesa em relação ao emprego da vírgula. Muito importante lembrar, vamos tentar encontrar a maneira simplificada, a maneira mais simples, a maneira mais fácil de você resolver a questão.
Então, marcar sempre os verbos, vamos marcar os verbos, porque cada verbo vai representar uma oração, cada verbo vai representar uma oração. Um primeiro princípio era não se basear em Paulo. Segundo princípio, nunca separar sujeito de verbo, nem verbo de objeto. Terceiro princípio, qualquer expressão explicativa, intercalada, qualquer expressão que cortar, que separar o sujeito do verbo ou o verbo do seu complemento, então separa com vírgula. Um último princípio, havendo uma expressão adverbial antecedente do sujeito, se é uma palavra, se é uma expressão, se é uma oração adverbial deslocada, antecedendo um sujeito de uma oração principal, coloca vírgula. Então vamos com muita atenção. Observe que nesta alternativa a oração principal começa aqui com o sujeito, a substituição dos lixões. A substituição dos lixões por uma forma, então a substituição dos lixões é o sujeito da oração principal. Observe que nós temos uma oração adverbial condicional colocada antes dessa oração, então isso nos obriga uma vírgula. A substituição dos lixões por uma forma adequada para tratar o lixo será benéfica. Observe que nós temos uma ordem direta, então não há intercalações, e então, em decorrência, a alternativa correta é a alternativa A, porque a única alteração em relação a deslocamentos, a intercalações, é a presença da oração subordinada adverbial condicional, caso sejam priorizadas medidas de proteção ao meio ambiente. Então, a alternativa que responde corretamente à questão é a alternativa A. Sempre facilitando, tentando facilitar. Observe, se você observar expressões intercaladas, expressões explicativas, então sempre expressões intercaladas, sempre expressões explicativas devem ser separadas por duas vírgulas. A observação deste detalhe vai facilitar enormemente a resolução da questão, porque na alternativa B você já verifica por isso é uma expressão explicativa, então deve ser separado por duas vírgulas, a alternativa B já está eliminada. A mesma coisa vai aparecer aqui em relação a porém, essa adversativa. Então ela apareceu aqui cortando, não aqui cortando a frase. Então também deveria estar separada por duas vírgulas. Observe que nós estamos resolvendo a questão somente verificando aquele princípio: sujeito, verbo, objeto, expressões intercaladas, expressões explicativas. Sujeito, verbo e objeto não se separam, expressões intercaladas, expressões explicativas se separam por duas vírgulas. No caso aqui nós temos uma adversativa. Então, alternativa B nós temos por isso. Alternativa C nós temos, porém, duas alternativas que facilmente você perceberia o erro. Observe que na letra D, o lixo eletrônico encontrado em alguma coisa, encontrado em algum lugar. Qualquer expressão que completa o sentido de uma expressão anterior não pode ser separada por vírgula. Então este é o outro princípio. Então já temos aqui uma primeira indicação de erro. Observe que nós estamos resolvendo a questão, não tentando resolver olhando a frase na sua totalidade, mas estamos tentando resolver a questão baseado em um princípio que nós desmembramos em 3 ou 4 princípios. Primeiro princípio, pausa não indica vírgula. Segundo princípio, não separar sujeito de verbo nem verbo de objeto. Separar expressões adverbiais que venham antecedidas ao sujeito. E por último, separar as expressões que aparecem intercaladas, principalmente expressões explicativas. A alternativa
D. O lixo hospitalar decorrendo atendimento médico a seres humanos ou animais acarreta, acarreta muitos problemas. Observe que nós temos aqui o lixo hospitalar decorrente do atendimento médico a seres humanos. Tudo isso aqui o sujeito não pode separar o sujeito do seu verbo. A alternativa D também incorreta. Lembramos que para a resolução desta questão, nós, quando trabalhamos pontuação, geralmente para facilitar a resolução da questão, porque pontuação exige o conhecimento de muitas regras, mas a resolução das questões, de uma maneira geral, pode ser bastante facilitada se você observar 4 princípios. Primeiro, pausa não indica vírgula. Segundo, não separe sujeito de verbo nem verbo de objeto. Terceiro, expressões adverbiais deslocadas, colocadas antes do sujeito, vírgula. Quarto, e um princípio, expressões, orações que aparecem intercaladas devem ser separadas por 2 vírgulas, expressões explicativas separadas por 2 vírgulas. Muito cuidado, entretanto, quando você observar uma oração intercalada que é adjetiva. Se ela é adjetiva, ela vem iniciada por pronome relativo, lembre disso. No caso dela ser adjetiva, então, ou ela não vem separada por nenhuma vírgula, você está diante de uma adjetiva restritiva, ou ela vem separada por 2 vírgulas, então explicativa, nesse caso, vírgula obrigatória, né? Mas lembrando, com as vírgulas, orações ou expressões intercaladas sempre vem marcado por 2 vírgulas, nunca por somente uma vírgula. Isso com certeza vai facilitar a sua vida.